trabalho do ministro Sérgio Moro é avaliado como ótimo ou bom por 54% da população. Apenas 18,2% dos entrevistados julgam o desempenho do ex-juiz como negativo. Os números são de levantamento da Paraná Pesquisas. O Paraná Pesquisas também questionou os entrevistados a respeito do que seria melhor para Sérgio Moro: candidatar-se à presidência da República, assumir a função de vice em uma eventual chapa com Jair Bolsonaro ou tornar-se ministro do Supremo Tribunal Federal. Apenas 15,9% o querem como candidato à presidência. Para 57,9% dos brasileiros, a indicação à Suprema Corte seria o melhor destino. Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados se uma eventual saída de Moro do governo beneficiaria Jair Bolsonaro. Para 69,2%, isso representaria uma perda para o presidente da República. Para 17,7%, o presidente sairia ganhando. Augusto, portanto, aí, olha só, uma avaliação muito alta, 54% de bom ou ótimo do ministro Sérgio Moro, e um número interessante: a maioria preferiria Moro, 57,9%, numa cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal do que concorrendo nas urnas. Isso um cenário atual, né? Hoje estamos falando de fevereiro de 2020. Eu gostaria de saber quais são as motivações de quem prefere ver o Moro Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, no Supremo Tribunal Federal, para ver se coincidem com as minhas motivações. Eu também acho que seria um ótimo lugar, um ótimo ponto, né, de partida para uma candidatura posterior à presidência da República, uma vaga no Supremo. Por quê? O Supremo precisa ter, se o Sérgio Moro assumisse ganhasse ou vestisse uma toga a partir do fim do ano com a aposentadoria compulsória do Celso de Mello, mudaria a correlação de forças na corte, e os 6-5 a favor, por exemplo, né, da liberdade de criminosos até o julgamento do último recurso em última instância, esses 6-5 mudariam para 6-5 a favor do início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, para ficar num exemplo. Acho também que o Sérgio Moro poderia mostrar como deve agir um juiz de verdade. Os 6 a que eu me referi, que hoje formam a maioria, não sabem como é isso. Ele mostraria, e ele teria como palanque permanente, no melhor sentido, a TV Justiça, que alcança em momentos importantes uma audiência de TV encorpada, né? Zé Maria, você. Olha, Silvia, é importante que essa pesquisa ela traz uns detalhes muito importantes sobre a figura, o que representa o ministro Sérgio Moro, né, para o país. Está acima do governo. Primeiro, ele é mais popular do que o próprio presidente Jair Bolsonaro e mais apoiado do que o governo. Os que querem que ele vá para o Supremo Tribunal Federal, eles são até adversários, porque a soma dos que querem o ministro Sérgio Moro no Supremo, ela é superior aos que apoiam o seu trabalho. Então, incluem aí alguns que não aprovam o seu trabalho no Ministério da Justiça. Eu me incluo entre eles. É a cara do ministro Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria de vê-lo atuando no Supremo Tribunal Federal. E tenho a impressão, sempre que ouço o ministro Sérgio Moro, de que é a vontade dele, pelo menos no momento, e pelo menos a ideia. Mas essa história de vida e de projetos de vida, às vezes não depende só da pessoa, e daqui a pouco o ministro Sérgio Moro pode estar querendo a presidência da República ou nada, né? Está muito longe ainda, na verdade, né? Faltam 3 anos, né? Um pouco menos de 3 anos para a disputa da presidência da República. E outro dado muito importante é que quase 69,2% das pessoas pesquisadas, ou seja, até os que detestam o ministro Sérgio Moro, consideram que a saída dele do governo seria uma perda para o presidente Bolsonaro e para o governo.
É o que a gente falava aqui, de que a presença não era uma sombra dele no governo, não era uma sombra para o presidente Jair Bolsonaro, mas uma luz para o governo, um acréscimo para o governo. E a pesquisa mostra exatamente isso. E o presidente Jair Bolsonaro e o governo já tinha pesquisa indicando isso. Não nos iludamos, o governo tem as suas pesquisas que não são divulgadas e que servem para o chamado consumo interno, né? Então já se sabia disso, já se sabe do que seria a tragédia em termos de apoio público à saída do ministro Sérgio Moro, e essa pesquisa veio exatamente colocar ali parâmetros muito interessantes. Eu vou repetir aqui, de que 69%, ou seja, quase 70% entendem que ele faz muito bem ao governo. Pois é, Zé, e assim, a equação não é tão difícil, né? Ele é um ministro muito bem avaliado, especialmente pelo legado de juiz da Lava Jato. Como você bem citou, tem números até superiores ao do próprio presidente Jair Bolsonaro, e o Supremo é uma instituição hoje muito mal avaliada. Então, a equação na cabeça de quem responde vamos colocar alguém para tentar dar novos ares, tentar melhorar a situação do Supremo Tribunal Federal, certo? É isso aí, melhorando e colocando ideias novas e chamando a atenção daqueles senhores enclausulados lá naquela corte. Encastelados no Palácio da Justiça.